Com o cenário que nós estamos hoje, Selic em 14,25, vamos chegar em 15, aí já tá certo nesse ano. Quais são os melhores ativos na renda fixa pra gente estar de olho? Nesse patamar que a gente tá hoje, quais são as ações que você tá mais de olho aí, olhando com mais carinho? Por exemplo, o cara tem aqui R$ 10.000. Como montar uma carteira hoje de produto de renda fixa? Agora, Marília, eu sei que você também gosta de ações, né? Nesse patamar que a gente tá hoje, quais são as ações que você tá mais de olho aí, olhando com mais carinho? Nossa, tem muita coisa que eu gosto, assim. Primeiro, no geral, eu acho que a bolsa brasileira é um dos melhores investimentos da atualidade. Eu tô, assim, em dúvida se eu prefiro B ou se eu prefiro bolsa, mas eu acho que eu prefiro bolsa. Então eu tô gostando muito de investir em bolsa no Brasil, acho que tá muito barato, acho que a gente tem uma expectativa grande de troca de governo, isso pode dar um respiro muito bom. Acho que o Brasil tá bem posicionado frente ao cenário global, porque a gente é um país isento, digamos assim, né, a gente conversa com todo mundo, a gente se dá bem com todo mundo, enfim. Então, acho que o Brasil pode se beneficiar dessa onda de polarização. Posto isso, quais empresas eu gosto? Eu gosto de empresas mais sensíveis à taxa de juros, que foram empresas que sofreram muito quando o juros subiu e que podem melhorar bastante com a queda de juros. Então, empresas de crescimento, Banco Inter, essas empresas que o crescimento está todo lá na frente, né, elas vieram crescendo bastante, entregando muito resultado. Gosto de Prio, né, uma empresa que a gente gosta bastante lá também, uma empresa de crescimento, vem consolidando o setor, comprando novos postos, enfim, explorando petróleo. Gosto de setor imobiliário também, incorporadoras, porque o mercado de crédito está muito aquecido. Uhum. Então, mesmo com juro alto, tá um mercado muito aquecido, o crédito ainda está circulando. E essas empresas sofreram muito quando a Selic subiu. O mercado imaginou que, porque a Selic ia subir, o setor imobiliário ia desabar, mas não. O setor imobiliário está muito bem, obrigado. Só que essas empresas estão com preço de banana. Então, MRV, por exemplo, Tradicional, ainda tá. é uma empresa que a gente gosta bastante. Então, Lavie é outra que a gente gosta bastante. E agora, recentemente, como eu já estou numa fase um pouco mais, eh, com vontade de comprar mesmo, né, então você começa comprando as que você mais gosta e depois você dá uma arrojada, você vai Leque. você vai abrir o leque e vendo o que que tá muito largado. E uma coisa que tá muito largada é o setor de consumo, né, de varejo no Brasil, porque juro alto, enfim, todas essas coisas. Então, eu tenho uma de varejinho também que eu tô lá nas lojas Renner. É, é isso, 3 lojas Renner, né? Baita E empresa. lucros todos os anos, muito bem gerida. Exato, e preço de banana também, então E é acho um varejo diferente, né, Marília? Porque varejo vestuário, a Renner consegue ter valor pela marca também, né? tem valor pela marca, A roupa é dela, lojas Renner. Não vai ter uma roupa igual na C&A, por exemplo. Ela tem a dela, lojas Renner, qualidade Renner, por exemplo, né? pois é, e agora eles também recentemente, tem essa coisa de aumentar imposto para empresas estrangeiras, para comprinhas, né. Sim, da Shine, né? Nesse momento, Marília, você que é super expert em renda fixa, com o cenário que nós estamos hoje, Selic em 14,25, vamos chegar em 15, aí já tá certo nesse ano. Quais são os melhores ativos na renda fixa pra gente estar de olho? Olha, eu gosto de todos. O que eu mais gosto é o IPCA+, né, porque IPCA mais 7,5 é muito juro, é muita, muita taxa. Eu vi IPCA mais 7,5 no pior momento da Dilma, Uhum. né, no pior momento de 2016 tinha IPCA mais 7,5, então é muito juro isso. E é um juro que, se ele se mantiver, a gente quebra. A gente não consegue financiar o tamanho da nossa dívida pública Sim, se o juro for IPCA mais 7 ad eterno, a gente quebra. sim. Então alguma coisa tem que ser feita aí, né. Então me parece que é muito juro, me parece que uma hora a gente vai ter que consertar esse problema, a gente vai ter que, criar medidas aí de restrição fiscal, enfim, pra que esse juro possa cair e a gente possa seguir financiando a dívida. Mas esse IPCA mais 7 me parece mais 7,5 me parece muito protegido, né, porque no pior momento da Dilma você tinha IPCA mais 7,5, então quanto mais ele pode subir? Fica difícil. E agora você já tem o próprio governo falando assim: "Não, não, veja bem, vamos cumprir o arcabouço fiscal, eu prometerei que não sei o quê".
Então eles mesmos já deram um passo para trás depois que eles viram o câmbio desvalorizar daquela forma. Então eu acho que o governo vai tentar não fazer tanta ondinha assim, vai trabalhar no limite do que o mercado deixa ele trabalhar. E você fica protegido contra a inflação, porque ele é um IPCA+. Então eu gosto muito do IPCA+. E se as coisas melhorarem, se eventualmente em 2026 começa a ficar claro que a gente vai ter uma mudança de governo, para um governo mais fiscalista, esse título tem muito a ganhar com marcação a mercado. Se as taxas voltam para um patamar normal, de IPCA+4, você tem aí 3% para ganhar num título de 10 anos, você vai ganhar mais de 30%. Sim. E aí vale a pena vender esse título? Depois Ou que vale a cair, pena carregar inteiro? É depois que cair? depende. Se chegar IPCA+4 e você achar que é por aí mesmo a taxa, você segue, Mantém o título. carregando a IPCA+4. Se eventualmente, em algum momento do futuro, você achar que pode ter um risco muito grande por alguma mudança de governo ou por algum aumento de inflação, alguma questão, enfim, dessas taxas voltarem a subir, aí vale a pena vender e trocar por outra coisa. E o Ô, Má, e o pós-fixado? desculpa te interromper, daí a questão do IPCA+, né, eu vejo que, assim, eu, pelo menos na minha carteira, eu tô comprando para mais, até para mais, 2035, tem muita gente que tem essa dúvida, né, de se alonga, se deixa mais curto. Qual é a sua visão, Má, sobre isso, em questão de prazo, Você tá né, falando de tesouro direto, né? Tô falando todos os que são atrelados a IPCA. A IPCA+, pode ser CDB ou tesouro, enfim. Os que Então, são qual que é a diferença? A curva de juros está meio que flat, né? Quase todos os vencimentos, tirando os mais curtinhos, estão lá em torno de IPCA mais 7,5. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, em quase todos os vencimentos, você vai ganhar, grosso modo, IPCA mais 7,5. O que vai fazer diferença? Quando as taxas caem, você tem um ganho de marcação a mercado. Uhum. Se você investe num título de 1 ano e as taxas caem 1%, você ganha 1% na marcação a mercado. Sim. Num título de 2 anos, a cada 1% que a taxa cai, você ganha 2% de marcação a mercado. Num título de 10 anos, cada 1% que a taxa cai, você ganha 10%. Mais ou menos, tá? Não é bem assim. Só para simplificar. Ou seja, quanto mais longo você compra, maior é o seu ganho se tiver um ciclo de queda. Uhum. Os fundos multimercado, como é que eles fazem? Eles escolhem o vértice que eles acham que mais vai cair e se alavanca várias vezes para ter o ganho que eles querem ter. A gente na física, a gente não fica se alavancando. Sim. Então, quando a gente quer ganhar muito, a gente tem que ir para o título mais longo, porque é aquele que tem maior sensibilidade a uma queda Sim. paralela, né, das taxas de juros. Então, como eu acho que IPCA mais 7,5 é uma super taxa e a gente teria pouco para perder, eu tô no longão, né. Eu não tô no 2060, porque daí já entra um título mais sem liquidez, o preço pode ficar muito sensível, né, de um título sem liquidez e atrapalhar a precificação. E também tem a convexidade das taxas, quer dizer, quanto mais longo você vai indo, menos você ganha dado uma oscilação. Então acima de 10 anos, você ganha 10%, aí 11, ao invés de você ganhar 11, você ganha 10,98, 12, ao invés de você ganhar 12, você ganha 11, você vai caindo, né, a convexidade vai chegando num limite, assim, de ganho. Sim. Então não precisa ir para o longão para ganhar muito, e ele é mais líquido, então você pode ter algumas disfunções de preço num cenário de crise. Então eu gosto, assim, entre 2030 e 2040 onde eu mais gosto, assim, onde eu me sinto mais confortável. Então eu adoro o longão para ir por isso, porque se as taxas de juros caem, você tem um ganho maior. E aí foi o que você falou, tem gente que faz muito bem a marcação a mercado e pode ganhar dinheiro ainda pode sair no ágio ainda. Agora, Má, me fala uma coisa, em relação a pós, é uma ótima agora também, né? Com certeza, o Sim. pós-fixado nunca perde, e quando a Selic tá alta, você vai ganhar muito dinheiro com ele, você tá rodando aí a mais de 1% ao mês. Sim. Né, então é uma excelente alternativa. Agora, se as taxas de juros caírem, as taxas de mercado, se a gente tiver uma mudança do governo, você vai ganhar 100% CDI. Sim. Enquanto se as taxas de juros caírem e você tiver no IPCA mais do governo também, o mais seguro de todos, você pode ganhar 150 do CDI, 200 do CDI. Sim.
Então, eu prefiro o IPCA+. Mas para quem é extremamente conservador, e não aguenta oscilação, e não quer nem saber do que vai acontecer, do que não vai acontecer, é pós-fixado. O pré-fixado hoje não é uma boa? Na verdade é o melhor de todos, né, porque além disso a gente ainda tem uma inflação implícita, precificada, né, nos prés, muito alta, então o mercado está precificando inflação acima de 6, quer dizer, totalmente fora da meta, né, totalmente fora. Então se entra um banco central que joga a inflação para a meta, você tem muito mais para ganhar no pré-fixado do que você tem para ganhar no IPCA+. Só que também imagina, você compra um pré-fixado a 14,5, que é o que está agora. Se a inflação vai para 10,67, que é o que foi Com a Dilma? com a Dilma, Aí ela tu come perde. toda a sua rentabilidade. Exato. Então ele é melhor, muito melhor se tudo der certo. Mas se tudo der errado, E Por como isso que o IPCA é melhor, né? e para quem tá nos assistindo, Marília, como montar uma carteira? Por exemplo, o cara tem aqui R$ 10.000. Como montar uma carteira hoje? Ele chegou lá no banco, quero montar uma carteirinha de produto de renda fixa. Como é que você dividiria esse IPCA+, pós e pré? então, o IPCA+ seria, assim, o meu top performer, digamos assim. Só que o IPCA+ 2040, ele tem risco parecido com a bolsa, né, então ele oscila muito. Então eu coloco da minha carteira uns 35%, 40% do título, porque daí se acontece alguma coisa e o título cai 30%, você tá com 35%, você cai 10% só, Uhum. né, então é um risco controlado. Mas assim, para quem é mais agressivo, dá para pôr até metade da carteira num título desse. E aí, se as coisas darem errado, você perde 15%, é mais tranquilo. Então, pelo menos de um terço à metade da carteira eu colocaria em IPCA+, e eu colocaria em títulos do governo, tá? Não colocaria em crédito privado. Títulos do governo. Pelo menos um terço à metade em IPCA+ 2035. Para quem tiver apetite a risco, colocaria uma pitadinha de pré-fixado, sim. Uhum. Então uns 10%, assim, só para falar que eu tenho. E o resto pós-fixado, super tranquilo, super seguro, para não ter erro. Mas você colocaria tudo no Tesouro Direto ou você também distribuiria alguns CDBs, alguma coisa assim? Tudo no Tesouro Direto. Por quê? Porque, como eu mencionei antes, os spreads de crédito estão nas mínimas históricas. Então, hoje em dia, você tem CRI, CRA, debênture de empresas arriscadas pagando quase a mesma taxa do governo, Não né. compensa, vai passar Não isso pra toa. compensa, não compensa. E assim, títulos ilíquidos, que às vezes se você precisar sair, de alguma forma, você vai tomar um spread enorme da corretora. Eles vão falar assim: "Não, tem liquidez diária, pode sair a hora que quiser", claro, pode sair no preço deles, né, que às vezes é desconto de 30%, 20%, então é complicado. Como eu acho que o mercado não está te pagando por esse risco que você está tomando, e como eu falei, a gente está num cenário de Selic subindo e a pessoa se alavancando muito, tem algumas empresas bem alavancadas, pessoa física muito alavancada, que é ruim para bancos, né, pode aumentar a inadimplência. Eu acho que o mercado não está recompensando a gente para a gente incorrer nesse tipo de risco de crédito, nesse momento de cenário de taxa de juro altíssima, é um cenário muito mais arriscado. E Má, você gosta bastante de LCI e LCA, né? Eu adoro geralmente, só que hoje em dia você abre a corretora e vai tentar no LC, LCA, Abaixo aí. horrível os preços. Não vale o risco, né? Mas melhor ficar no Tesouro Direto que tem ali o risco, Que mesmo com tem o risco do imposto, governo, né? mesmo que com imposto, vamos supor um CDB lá pagando imposto, você vai ganhar mais do que a LCI isenta de IR, né? Porque é isso que o pessoal não entende. O pessoal fala assim: "Ah, mas eu prefiro investir em LCI e LCA porque não tem isento de imposto de renda". Tudo bem, é verdade, o CDB tem, conforme ali os anos vão passando, você paga menos imposto. O problema é que muitas vezes é o que a Má falou, a LCI e a LCA não estão rendendo nada e o CDB mesmo pagando imposto, cobre a rentabilidade da LCI Não, e não, mas LCA. a questão aqui é o seguinte, nem o CDB, nem a LCI, nem a LCA estão pagando para você trocar o Tesouro Direto, Não, não, mas o que eu tô porque o querendo Tesouro Direto ele é mais mas não foi seguro. não foi isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer é assim, comparando o CDB com LCI e LCA, tirando o tesouro, né, vamos falar assim de ativos que não são do governo, né, a gente pega ali CDB, LCI, LCA, muitas pessoas falam: "Ah, eu vou em LCI, LCA porque é isento de IR". Ah, sim. Verdade, Mas tem que fazer conta. só que aí o que acontece, muitas vezes, né, o CDB paga imposto, mas ele rende mais que a LCI, LCA. Saber fazer. Então é engraçado É. que os 2 estão certos, porque eu entrei essa semana na plataforma
E de uma grande corretora, né, de um grande banco, e estava lá, LCI é 75% do CDI. Eu falei: "Gente, que horror, né, isso aqui é abaixo de 100% do CDI". Eh Pagando imposto, né, então é isso, às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, não tô pagando imposto", mas você tá rendendo a mesma coisa que a poupança. Exato. Um pouco, né, Exato. pelo amor de Deus, sai daí. E além disso, tá difícil também hoje em dia de você achar CDBs que rendam bastante. Antigamente era fácil você achar um de 110, 120. Hoje em dia já não é tão fácil assim, você precisa ir para bancos bem mais arriscados. Sim. E aí vai correr o risco, né. Exato. Então tá numa fase que, tá difícil, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado quando elas abrem mão de liquidez. Então: "Ah, vou entrar num CDB de 1 ano, vou entrar num CDB de 2 anos ou numa LCI, LCA de 1 ano, de 2 anos". Às vezes por conta de 1% a mais do CDI, você abre mão de pegar uma oportunidade na bolsa, em cripto, em bolsa lá fora, renda fixa lá fora, alguma coisa assim, porque você tá ganhando 98% do CDI, Exato. Uhum. sabe. Então, para você abrir mão da sua liquidez, você tem que ser muito bem remunerado, porque senão você perde muita oportunidade. Agora olhando esse cenário de hoje, onde aplicar a reserva de emergência? E quantos meses você aconselha hoje uma pessoa, não sei se você vai separar por autônomo ou CLT, enfim, ela ter ali como garantia de grana na reserva? Reserva de emergência, 6 meses aproximadamente do salário. Ah, se você tá num emprego que demora muito para você se recolocar, aí tudo bem, 12 meses, mas 6 meses, tá, do seu salário. Onde você vai colocar a reserva de emergência? 3 lugares, tem que ser seguro, tem que ser líquido, né, não pode correr risco de crédito, tem que ser líquido, eh, seguro, que mais? Tem mais uma característica que Que agora oscile menos, né, que tenha menos exato, zero oscile de menos. risco, né. Então, quais títulos têm essas características? Primeiro, pós-fixado, tem que ser pós-fixado de qualquer jeito. Segundo, do governo, né, ou se for de banco, tem que ser os top 5. Pega os Itaú, ou Bradesco, Bradesco, Santander, Safra, Santander, BTG. BTG, forçando uma barrinha assim, É, BTG, eu tô pensando, assim, em semi-soberanos, tá, o BTG é um excelente banco, sim. mas tô pensando, assim, em semi-soberanos, né. E Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas coisas. Então, nesses, Tesouro Selic pós-fixado, CDB de bancão ou fundos que compram Tesouro Selic, então Tesouro Selic simples, essas coisas. E a pessoa tem que se preocupar, por exemplo, tem o banco Ômega, tô chutando aqui, pagando 110% do CDI com resgate imediato. Aí tem o Itaú, paga 95% do CDI, resgate imediato. Eu falo resgate imediato, pessoal, porque reserva de emergência você precisa do saque na hora, né, Liquidez diária. liquidez diária. Você se preocuparia, ouvindo aqui as pessoas, elas têm que se preocupar com quem tá pagando um pouco mais, ou para reserva de emergência você não ficaria tão preocupada com essa questão? Tem que se preocupar muito. Você vê na pandemia, quebrou a da casa e mais uma, Portocred, se não me engano, Portocred quebrou, é. né. Então imagina, você tinha sua reserva de emergência nesses bancos. Perdeu o emprego nessa época, né. Perdeu o emprego nessa época que foi a pandemia, né, foi Sim. super. O FGC devolveu o dinheiro, mas a última pessoa a receber demorou mais de 80 dias, Uhum. porque exatamente por conta da pandemia e tudo. Então, você fica 3 meses quase sem receber, e você precisava Ex daquela reserva de emergência, imagina, é complicado. Então o lugar para você colocar também tem que ser um lugar em potencial, como você falou, É. grandes bancos, grandes players. Então acho que é bom a gente explicar aqui que tem que tomar cuidado, porque a gente vê vários banquinhos ou até empresas de meio de pagamento oferecendo: "Deixa aqui sua reserva de emergência, te pago 110% do CDI", e o pessoal acaba indo, né, atrás do 10% a mais de CDI do que manter num lugar seguro. Tem que avaliar esse risco então, né, Marília? Eu acho que a reserva de emergência você não tem que pensar em rentabilizar, você tem que pensar priorizar a segurança. "Ah, eu quero deixar o dinheirinho que eu uso para caixa, nesses meios de pagamento e tal", legal, pode deixar, sobrou um pouquinho no mês, mas eu sei que eu vou usar no mês seguinte, tudo bem, é um dinheiro pequeno. Agora, sua reserva de emergência, eu acho que você deveria priorizar a segurança,
Porque se acontece uma coisa dessas quando você precisa, que é um momento de maior emergência, é muito ruim, né. É muito ruim você passar por essa situação. Então, a reserva de emergência não é para você pensar em rentabilidade. Por exemplo, né, falando aqui de CDB de liquidez diária e Tesouro Selic, o que acontece? CDB de liquidez diária você pode usar em momento que for, sábado, domingo, enfim. O Tesouro, me corrija se eu estiver enganada, é D+1, né? Dependendo do horário, se você pedir acho que resgate até às 10, você recebe no mesmo dia, a partir das 10 você recebe no dia seguinte, mas não no final de semana, é no dia útil seguinte. Perfeito. Então, seria melhor a pessoa, por essa estratégia, ir para um CDB de liquidez diária, na sua Sim, opinião? e tem até outro ponto, né, o Tesouro Selic para uma reserva de emergência acima de 10.000, ele vai pagar o 0,20 da B3, né, da taxa de custódia, então o CDB de liquidez diária não. Então, se os 2 se renderem 100% CDI, o CDB teoricamente teria esse benefício. Sim. Então, por exemplo, eu deixo a minha reserva em CDB do Itaú, porque aí é mais fácil de gerir, eu não preciso deixar o dinheiro na corretora e da corretora comprar no Tesouro Direto, mas eu deixo no CDB do Itaú, Bem seguro ali, bem tranquilão, né. seguro, só que ele Eu até também vou eu perdão, Má. não, só que, às vezes é 100% CDI, às vezes é 97, às vezes é Mas foi o que você falou, não 99. é hora de se preocupar com isso, né. Não, não. Eu até ia falar isso, porque muitas pessoas que estão aqui, ou até pessoas da nossa rede, o que acontece? Elas deixam na poupança porque elas têm medo. Ai, será que meu dinheiro vai sumir? E aí elas deixam de ganhar dinheiro e investir porque elas não sabem como fazer isso. Então, pessoal, é assim: no banco que você tá, tem CDB de liquidez diária, mas muitas vezes, muitos gerentes não vão te falar isso, tá? Então, você pode fazer sim uma portabilidade do seu dinheiro da poupança para um CDB de liquidez diária que paga mais, sem nenhum problema, gratuitamente. Eu tô falando isso porque tem colegas minhas que falam: "Poxa, cara, eu tô na poupança, mas e aí, como é que eu faço para transferir para esse tal CDB?". Então você mesmo pode chegar para o seu gerente ou enfim, até fazer isso, poupança, gratuitamente e pôr num CDB de liquidez diária, né, Má? É, eu acho que o CDB é o mais fácil, assim, é o mais fácil de investir, de sair, de tudo. O Tesouro Selic, querendo ou não, você tem que entrar no Tesouro Direto, abrir conta numa corretora, ter seu cadastro sempre atualizado e assim vai.